Olá, alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Então, agora a gente vai ver mais um tema, né? Vamos aqui à nossa apresentação. Aqui o nosso slide 7, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho, né? Sobre as noções de dimensionamento de efluente, tá? Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre carga orgânica e concentração. Como é que a gente faz digamos assim, os cálculos? São cálculos bem simples, bem tranquilo, que a gente vai desenvolver de forma bem tranquila. Só para a gente começar a refletir, a pensar, né, a importância desses cálculos, nós temos aqui umas imagens, né? Ou seja, o efluente sendo lançado, seja ele no corpo receptor, né, ou ele sendo lançado aí numa estação de tratamento, tá? Para ele receber o tratamento e aí, após esse tratamento, ele ser lançado aí no efluente, tá? Então, é fundamental a gente saber, principalmente, né, a carga, né, que essa estação recebe, a carga orgânica desse material. A gente pode perceber que ela está misturada aí no líquido, né, essa carga orgânica, ou ela está concentrada, né, através do DBO, como a gente viu em aulas anteriores, né, a importância do DBO, né, que é nada mais que uma concentração, né? E então a gente vai ver como a gente faz o cálculo, né, para a gente saber quanto é que tem de poluente nesse ambiente. Então vamos dar sequência aqui ao slide. Aí nós temos aqui algumas características de alguns efluentes, né? Alguns estudos já realizados, né? Já se tirou uma média aí dessa concentração aí digamos assim, na estação de tratamento, né? Na sua geração, tá? Então, a CETESB é, digamos, uma das instituições que tem muito material, que tem muitas pesquisas, né, nessa linha aí da concentração, da carga orgânica que está lá disponível lá no efluente, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, nós temos aqui o setor, né, da indústria. Eu peguei algumas só, né? A gente pode estar baixando lá da CETESB, né, algumas notas técnicas que tem lá uma lista de empreendimentos, né, de setor, onde nós podemos já ter mais ou menos aí uma média dessa concentração principalmente de DBO, tá? Então, essa concentração de DBO, a unidade dela é miligramas por litro, tá ok? Então, no matadouro, né, a base, né, por cabeça, né, da concentração de DBO, ela gira em torno de 2.000. Então, a gente percebe aí já que é uma carga orgânica, na verdade, uma concentração de DBO bem alta. A suíno, né, também é alta, 1.250, né, por cabeça. O curtume, né, que ele também é um vilão aí dessa questão aí da concentração, né, de carga orgânica, de DBO, né, a gente vê aqui que chega a quase 2.500, né, concentração por miligrama por litro, né. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei a tonelada de pele processada, né, há outros processos, né, que também varia aí essa concentração de DBO. Aí nós temos aqui o branqueamento da celulose, né? Aí tonelada, né? Aí no caso aqui seria a CKUA, né? Aí ela não é tão alta, né? Ela gera em torno aí de 3 a 5, né, miligramas por litro de DBO. O leite, né, os laticínios em geral, né, também eles têm uma carga, uma concentração alta, né? No caso aí, leite pasteurizado e manteiga está girando aí de 480 até 1.300, 1.319, né? Então, é uma concentração alta também. E a indústria da cervejaria também, né? Como ele trabalha material de alimentos, né? Aí nós temos uma base aí de metros cúbicos, né? De produção de cerveja, tá uma concentração bem alta de DBO aí, gerando em torno aí de 1.611 a 1.784. Então, concentrações bem altas, e esses empreendimentos com certeza necessitarão que seus efluentes sejam tratados para ele poder ser aí liberado aí para o ambiente, para o corpo receptor, tá? Aqui é só uma imagem, né, de uma estação de tratamento, de um sistema, né, que varia muito o processo, né?
Vai depender muito da área que o empreendimento tem, da tecnologia, do recurso, né? O que vai ser interessante é que esse material seja tratado para ele poder ser liberado aí para o corpo receptor. Então, agora a gente vai começar a fazer, digamos assim, esse dimensionamento, né? Falar principalmente da carga e da concentração, né? Como é que a gente encontra esses valores, né? E a partir daí a gente começa a dimensionar aí o sistema, né? Então, a carga que entra no sistema, né, que seria essa carga fluente, né, o efluente está chegando na estação de tratamento, né, e a gente pode fazer a medição, né. E para a gente, no caso, encontrar essa carga, nós temos duas formas, né. Então, eu vou apresentar aqui essa primeira, no outro slide a gente vai ver uma outra forma de calcular a mesma situação que a gente quer, que seria a carga, né, essa carga aqui, vocês podem perceber que ela é massa, quilograma, né? Por dia, que é o tempo, né? Essa massa aqui tá quilograma, mas poderia ser grama, né? Poderia ser outras unidades aí de massa. O dia, ele poderia ser dia, hora, minuto, segundo, né? Esse dia aqui está relacionado ao tempo. Ou seja, para que nós possamos encontrar a carga do sistema, nós temos que ter massa por dia. Nesse caso aqui, a gente pode achar a carga também em relação à população vezes a carga per capita, tá? Então, aqui embaixo nós temos aqui essa população em habitante, aí, vezes a carga per capita ou cota per capita, né? Geralmente a gente tem lá uma sigla chamada de QPC, mas é a mesma coisa que carga per capita. Essa carga per capita, ela é a massa habitante dia. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui população vezes carga. Aí, nessa fórmula aqui, nessa questão aqui, ó, como a gente quer a resposta em quilograma dia, né, que é o mais usual, né, é a linguagem, né, dos operadores, né, das estações, a gente faz essa divisão por 1.000 gramas por quilograma. Ou seja, para a gente fazer o corte aqui da grama, e fazer, no caso aqui, o corte da habitante a habitante, e vai sobrar quilograma dia, tá? Se caso lá as unidades, né, no caso aqui da carga per capita, tiver quilograma dia, aí não há essa necessidade da gente dividir por 1.000, tá? Mas geralmente os valores que vêm é grama habitante dia. Por isso que houve essa necessidade aqui de dividir por grama quilograma. Tá ok? Então, essa é uma forma de achar a carga, né? Preste bem atenção da unidade, ó, eu estou falando de carga e não de concentração. A carga, ela é em relação à massa dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, quilograma dia, tá? Esse é um formato. Mas nós também podemos achar a carga através dessa outra informação aqui, ó. Que seria a concentração vezes a vazão. Ok? Essa concentração aqui, ó, seria essa concentração aqui de DBO. Então, vocês percebem que a resposta aqui também é quilograma dia, representando a carga, ok? A concentração, ela já é massa, ó, grama, ó, metro cúbico, significa o quê? Metro ou litro significa o quê? Volume, ok? Então, nesse caso aqui, seria a concentração vezes a vazão. O que seria a vazão? Seria metro cúbico dia, que representa metro cúbico, né, como eu falei agora há pouco, seria o volume dividido pelo tempo, tá? Então, é o mesmo processo. Para a gente chegar a essa unidade quilograma dia, a gente também faz essa divisão por 1.000, que aí a gente faz o corte do grama e sobra aí quilograma, e aí nós temos essa unidade aqui, novamente, da carga quilograma dia. Então, para a gente encontrar a carga, nós poderemos ter algumas informações, ok? Aqui embaixo, nós temos aqui já digamos, uma igualdade de unidade. Por exemplo, se eu tiver grama metro cúbico, é a mesma coisa que miligrama por litro, tá? Então, já está feita aqui a mudança da unidade.
ok? Na hora das contas, dos cálculos, a gente às vezes se atrapalha um pouquinho, mas a gente pode é, se aproveitar aí de algumas já mudanças, tá bom? Que facilita aí nossos cálculos. Ok, gente? Então vamos dar sequência. Aí nós temos a concentração de um despejo, que nada mais é do que a carga. Ó. Se a gente olhar aqui direitinho, se a gente isolar aqui a carga, eu vou ter concentração vezes vazão. Nesse caso aqui, a concentração é carga dividida pela vazão. Aí, no caso de concentração, né, como eu falei lá anteriormente, ela é a massa por volume. Nesse caso aqui, ela está grama por metros cúbicos. Tá? Então, para mim achar essa concentração aqui, né, o que eu quero, a concentração geralmente é do DBO, eu pego a carga dividida pela vazão. Ok? Digamos, é o contrário aqui do quando eu falei de carga. Tranquilo? Aí nós temos aqui a outra, né, que seria equivalente populacional. Por exemplo, quanto cada cabeça, por exemplo, de gado produz de carga, né? Quando cada processo aí tá produzindo, né? Então aí nós temos o chamado equivalente grama, né? Populacional, desculpa. Equivalente populacional, que seria em relação aos habitantes. Seria essa divisão dessa concentração, dessa carga, no caso da DBO da indústria, né, que é o quilograma dia, que a gente achou lá atrás, dividido por essa contribuição per capita de DBO, que seria aquele QCP, né, que seria a nossa carga per capita, ok? Aí nós temos também aqui uma carga per capita já, digamos, já consolidada, né, através do estudo, que, digamos, que uma pessoa, né, ela tem essa contribuição aí de 54 gramas que ela produz de carga orgânica por dia, né? Então, já é uma média, né, que já se tem aí consolidado, né? Então, para facilitar os cálculos, muitas das vezes a gente não precisa achar aí a contribuição per capita de cada processo, né? Ela já tem já tabelada. Por exemplo, quanto é que produz um animal, uma ave, né, de carga per capita, né? Então, nesse caso aí, o equivalente populacional, ele vai dar essa informação para a gente, né? Quanto é que cada processo, cada base, né, por exemplo, podemos dizer assim, produz aí de poluente, né? Que é que a gente fala de equivalente populacional. Tá certo? Tranquilo? Então, aqui nós temos já a relação da mistura. Vamos imaginar que a estação ela tá liberando lá o seu poluente, né? O seu efluente tratado no corpo receptor. É o que acontece, né? É feito o tratamento na estação e aí ela libera para o corpo receptor esse material. E esse material vai se diluir, né, aí no corpo receptor. A gente tem como fazer o cálculo dessa concentração, né, dessa diluição no corpo receptor, tá? Que é para a gente ter aquela informação que o CONAMA lá, o 420, está pedindo. Ele está dizendo que a concentração, né, que é a DBO, ela tem que estar aí em torno de, a sua eficiência, né, em torno de 60%. Então, é através dessa informação aqui que a gente pode ver esse dado, tá? Quanto vai ser a eficiência do lançamento aí do efluente no corpo receptor. Aí nós temos aqui o CP core, né, que significa carga poluidora, né? Aí, no caso, essa carga poluidora seria o do rio, do corpo receptor, né, que seria a vazão vezes a concentração do corpo receptor. Essa concentração, a gente está se referindo ao DBO, tá? Que é lá, digamos, do rio. E a carga poluidora, né, da estação de tratamento, que eu estou chamando aqui de esgoto. Né? A carga que está produzindo lá na estação também seria a vazão vezes a concentração desse efluente. Ok?
Para isso, para a gente encontrar esses valores, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Ela pode ser trabalhosa, mas ela é bem tranquila para se fazer. Então, para a gente achar a concentração de mistura, digamos, vamos juntar essas duas cargas, essas duas concentrações, e a gente vai saber essa carga de mistura, ou chamar também carga de diluição, né? Seria a soma dessas essas duas variáveis, né, que seria a vazão e a concentração. Eu multiplico a, a vazão vezes a concentração do corpo receptor, somo com a vazão com a concentração do efluente, divido pela soma das duas vazões, ou seja, da vazão do corpo receptor e da vazão do esgoto. Assim, eu terei a minha concentração de mistura. E para mim saber se a minha eficiência está boa, aí eu vou fazer com esse valor que eu encontrar, né? Aí eu vou fazer essa comparação lá com o DBO, ok? O resultado dessa resposta aí, ela tem que ser, digamos assim, numa unidade de massa por volume, né? Aí, nesse caso, geralmente, a unidade que se tem é miligramas por litro, ok? Então, para a gente entender melhor nesse processo, antes da gente ir para os exercícios, né, aqui nós temos essa imagem, digamos, representando essa questão que eu falei. Ó. Por exemplo, aqui esse desenho, né, com essa seta aqui apontando para a direita, nós podemos dizer que é o corpo receptor, que é o rio. Né? Ele está recebendo, ele está aqui com a sua vazão. Por exemplo, aqui dado desse rio principal, ele tem a vazão dele, ele tem a DBO, ele tem oxigênio dissolvido aqui. Ó. E aqui o dado do, do efluente, né, da estação de tratamento que vai lançar esse efluente, né, junto aqui do corpo receptor. Ele está chamando de afluente porque ele está vindo para ser lançado aqui no rio. Tá? Então, ele tem, né, a gente já vimos lá, ele tem a carga, ele tem o DBO dele, tem a concentração, tem também o oxigênio dissolvido. Então, aqui ele vai se juntar e quando ele se junta aqui no corpo receptor, para ele ter lá o processo de autodepuração, né? A gente chama de concentração de mistura, ok? Aqui um desenho já de uma questão, né? No caso, ele queria aqui saber a eficiência que teria aqui essa mistura, tá bom? Como eu falei, né? A gente vai fazer alguns exercícios para a gente compreender, né? Aquele formulário que a gente viu aí atrás, né? Como é que te acha a carga, concentração, né? O equivalente populacional, né? E aí a gente convida vocês para estar fazendo mais exercício para tentar aí, absorver esse conhecimento que é importante, né? Fundamental para vocês fazerem aí o dimensionamento, saberem como funciona o sistema, tá? Então, nesse exercício aqui, né? Para se fazer, digamos assim, o monitoramento de um rio, a gente colocou aqui Rio de Abaetetuba, ela apresentou os seguintes resultados, o rio, no caso, né? A DBO, eu estou colocando aqui essa DBO sempre a 5 dias a 20 graus Celsius, né? Para a gente saber a análise lá na incubadora, a gente faria a coleta, né? E faria aí a DBO de forma tranquila. Aí, de uma estação de tratamento, né? Então, eu quero saber essa concentração. Ele dá a vazão do rio, ó, 1.200 metros cúbicos por dia, e 100 miligramas por litro de DBO do esgoto tratado, né? Ele quer saber qual a DBO lançada no corpo receptor, qual é essa concentração, né? Aí eu vou buscar lá minhas fórmulas, né? Qual seria a minha forma mais adequada para me achar essa carga, né? Aí aqui vamos ver a resolução. Aqui nós temos os dados, né, que trata a questão, vazão e concentração. Eu tenho a vazão do rio e a concentração. Aí eu tenho aqui as duas fórmulas, né, que a gente apresentou aí durante a aula, né? Qual seria a mais adequada? Eu vou olhar os dados que eu tenho e vou verificar aí na fórmula qual é a fórmula que contempla, né? Nesse caso aqui, nós temos a fórmula 1, que seria concentração vezes vazão,
e a 2 seria população vezes carga per capita. Então, pelos dados que nós temos, nós iríamos usar a primeira equação, tá? Então, vamos lá da sequência da resolução. Então, a resolução, como eu falei, vamos usar a primeira fórmula, que seria a concentração vezes a vazão. A gente percebe que as unidades estão diferentes aí, ó. Então, eu tenho aqui a minha concentração miligramas por litro e a minha carga, a minha vazão, desculpe, metros cúbicos por dia. Então, eu vou ter que ou transformar tudo para metro cúbico por dia, tudo para miligramas por litro. Aí nós temos aqui já essa transformação dessa unidade, né? Aqui, ó, então já vai facilitar para a gente. Eu só vou trocar aqui a unidade e não vou mexer com os valores. Ó. Só vou apenas trocar a unidade para mim encontrar a minha resolução. Aí eu multiplico e divido por 1.000 gramas quilograma, né? Porque eu quero a resposta em quilograma dia. Aí nós temos aqui a resolução, já substituí, né? Eu troquei, no caso, miligramas por litro por grama metro cúbico, aí ficou as unidades igual, ó. E aí, então, eu posso cortar agora, nesse caso aqui, metro cúbico, ok? E aqui embaixo eu vou cortar a grama e vai sobrar aí quilograma dia. Vamos dar sequência, né? Então, aí nós temos o resultado, né? Eu tenho aí, eu faço os cortes da unidade, vai sobrar só quilograma dia, aí eu multiplico 1.200. Teve um. Ah, tá. Aqui ele já dá a resposta, né? 100 vezes 1.200, eu tenho 120.000. Dividido por 1.000, a minha resposta, a minha carga que eu estava procurando, ela é 120 quilogramas dia. E aí eu tenho o resultado aí da primeira questão, ok? Na verdade, só foi aplicação de fórmula, basta eu saber, né, essa fórmula, e aí geralmente a gente aplica direto, tá? Então, temos outro exercício aqui também para a gente dar digamos, essa treinada nessas fórmulas, né? Aí eu já quero saber qual é o equivalente populacional de uma indústria, né? Que possui os seguintes dados aí. Olha só aqui a QPC, na verdade, a cota per capita ou apenas contribuição per capita. Então, ele dá aqui 12 quilogramas por habitante dia, né? Essa contribuição per capita, e a carga quilograma diante. Percebe aqui, para a gente achar o equivalente populacional, na verdade, eu quero achar o habitante, né? Quantos temos, né? Quantas cabeças ou quantas pessoas, né? Aí basta eu aplicar essa divisão, nessa razão aí da carga que foi dado pela indústria, né? Quilograma dia, e essa contribuição, essa cota per capita aí, que seria o valor que ele deu aqui na QPC. Então, é os dados que nós temos, né? QPC, ele deu 120 kg habitante dia, e carga orgânica, 2.000 kg dia. Vocês percebem que está na mesma unidade, né? Então, a gente não vai ter dificuldade de fazer nenhuma transformação, né? Então, ela já vai dar esse valor direto. Aí, nós temos aqui, né, essa divisão. Na verdade, aqui eu não cheguei a concluir, né? Mas a resolução aqui é muito simples, né? Eu posso pegar aqui a carga do DBO, ele já deu aqui 2.000 dividido por 120, né? E aí eu teria já o resultado aí dessa, dessa divisão, tá bom? Depois eu coloco para vocês o resultado direitinho aí, tá? No slide, quando eu for deixar ele disponível, eu já deixo lá a resposta certinha aí para vocês, tá? Mas não tem segredo, basta eu dividir aí 2.000 por 120. E aqui nós temos um vídeo, né? Que convido vocês a assistirem, né? Que ele está resolvendo o cálculo da carga orgânica, né? Já fizemos, né? E aqui é um outro recurso, é o mesmo processo aí para reforçar esse conhecimento aí, para a gente compreender bem como faz esses cálculos. Vocês percebem que eu estou pegando aqui ideias bem simplistas, né? Não estou aumentando o nível de dificuldade, mas a gente sabe que algumas situações pode ocorrer, né? Digamos assim, eu posso pedir, ou a indústria pode pedir lá quanto é a vazão, qual é o tempo, né? Então, pode se desdobrar essas fórmulas em outros processos, tá? Aqui tem dois exercícios para vocês
praticarem um pouquinho, né, para vocês treinarem, né? Aí depois eu estarei colocando para vocês aí a resposta, né, para que vocês comparem o resultado, tá? Mais uma vez aí a gente quer agradecer a oportunidade, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender, tá? E aí qualquer dúvida nos procure, a gente terá aí o maior prazer de estar ajudando vocês, aos nossos colegas, né, aos futuros técnicos, né, que logo logo, né, vocês já estão aí habilitados, já estão aí no ambiente de trabalho, no mercado, né? E aí a gente, com certeza, nós estaremos nos ajudando, né? E ampliando esse conhecimento dessa questão ambiental que é fundamental. Então, e até a próxima aula. Um grande abraço.